telespectadores do Braddock Show, essa ilha de liberdade na história do jornalismo brasileiro nesse período conturbado. Vocês estão percebendo que as coisas mudaram aqui, né? Eu vim para visitar e fiquei fixo. Morador de Cuiabá pleno e agora apresentador oficial do Braddock Show. Eu sou o Guilherme Boulos da invasão do Braddock. Aqui eu fico e daqui ninguém me tira. Opa! O que é isso? O que é O que é isso? E aí, Adriles? O que é isso? Bem-vindo e tchau, obrigado. Não era pra eu fazer o trem hoje? Já fez, senão você vai perder o voo. Vou perder o voo. O mas trem vai chegar eu ainda. não quero voltar, eu quero ficar. Então ué. senta aí, né? Fica de boa. Fica aqui que eu vou. Eu vou e volto, hein? Mas Vou te tomar. se eu fosse vocês nem ia. O povo quer saber o comentarista Anselmo, como é que é. Não, E hoje eu deixa. vou comentar também como é que é. Hoje vai voltar, vou brigar com ele. Vambora. Eu tinha que estar no meio pra vocês não brigarem. Hoje é Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, você não vai entrar aqui hoje, não. Aqui é nós, aqui é a turma do fundão, ó. Vocês vão perder o voo, hein? Tchau, gente. Embora. Tchau, querido. Valeu. Gente, rapidinho, Eu vou, mas eu volto. Fernando Holiday, Adriles Jorge, Andrei Blanco, satisfação imensa receber vocês. Sexta aqui no programa e esse final de semana foi intenso aqui. Muito obrigado. Pena que vocês estão indo embora, mas eu tenho certeza que em breve volto. Nós voltaremos. Nós vamos invadir tua Eu peço praia licença de novo. do povo só pra levantar aqui e dar um abraço aos meus amigos aqui. Deus Valeu, abençoe. querido. Tá? Boa viagem, Deus abençoe. Obrigado. Holiday, nosso... Em breve eu falo. Nosso o quê? Fica aí com o Paulo Figueiredo, esse Não, travequeiro Holiday é o aí. quê? Nosso futuro. Minha caneca. Vice-prefeito de São Paulo. Tá vendo? Ao vivo é Próximo ao assim, gente. Bolsonaro, ó. Vice-prefeito, hein? Holiday, voto nele. Holiday, grande pessoa. Isso aí, gente. Primeiramente, boa noite a todos vocês. Agora são 20 horas e 2 minutos do horário. Tô me arrumando aqui. O Adriles desmanchou toda a minha poltrona. Brincadeira. Satisfação imensa, cara. Receber esse pessoal. O Andrei, que já era... Andrei eu conheci primeiro que eles, né? Aí veio o Adriles, o Holiday. 3 pessoas formidáveis. Aí o Adriles... Ó, o Adriles... Pô, Adriles, demorei 1 hora aqui pra arrumar meu cabelo. Deus abençoe, tá? Uma ótima viagem pra vocês. Tamo junto, chegando, avisa. Agora são 20 horas e 2 minutos do horário de Brasília. Uma boa noite a todos vocês que estão ligados aqui no Braddock Show. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo nosso site braddockshow.com.br. Também pelo Rumble. O Braddock Show está presente também na TV Flórida USA. E lembrando que ao mesmo tempo que o Braddock Show está sendo transmitido aqui, nosso canal Braddock Show, ele está sendo transmitido no Conserva Talk. Então convido a todos, venha no Braddock, se inscreva no nosso canal, deixa o like, mas se inscreva. Prestem atenção, tem gente que está assistindo achando que está inscrito e vai olhar, não está. Então eu peço a todos aí, tá, para dar uma conferida e nos ajudar cada vez mais. Passamos dos 52 mil inscritos. Eu sou o Adriles... Opa, e tá vendo? Eu sou o Anselmo Garcia. Estaremos juntos até as 21h30 na segunda-feira, 31 de julho, último dia do mês de julho de 2023. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo com a análise dos melhores comentaristas. Hoje temos também grandes comentaristas. Primeiramente eu quero dar boa noite a ele, diretamente dos States, Paulo Figueiredo. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Anselmo. Boa noite, audiência. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que começa. Já foi mais de metade do ano, não parece, mas foi bem mais da metade do ano já. E vamos em frente, tem muita coisa acontecendo. O mundo não para. Você tá bom aí? Tudo bem com você, Paulão? Comigo tudo bem. Final de semana foi mais relax com a família. Sabe aquele final de semana que você fica em casa, arruma as gavetas, arruma o brinquedo das crianças, corta a grama, corta as ervas daninhas. Esse foi o final de semana aqui em casa. Um pouquinho mais quieto, depois de muitos finais de semana de viagem e tudo mais. Mas tem muito trabalho pela frente. Isso aí, vamos com tudo, satisfação imensa de receber aqui, Paulo Figueiredo. Boa noite, Adam Mamari, mais uma vez aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Anselmo, Paulo Figueiredo, também é uma honra estar aqui com você. Nossos outros convidados especiais que ainda vão chegar, não sei se está dando para me ouvir direito, aqui no ao vivo é assim ótimo mesmo, aqui, né, como você falou quando estava começando o programa. E eu gostaria muito que desse para fazer o que o Paulo fez aí nos Estados Unidos, né, arrancar as ervas daninhas aqui no Brasil, né, porque está precisando. Obrigado, Adam Mamari. Boa noite, Bruno Musa. Mais uma vez, satisfação imensa receber você aqui no Braddock Show.
Musa? Estamos sem seu áudio, Musa. Tá travando. Enquanto a gente... Não estamos te ouvindo. Enquanto a gente resolve essa parte, eu peço que vocês todos se inscrevam em nosso canal do YouTube, Bradock Show, deixe o seu like e ative o badalo das notificações. Vocês viram aí o que o Adrilles fez hoje, né? Querendo tomar o meu lugar. Eita! Voltou? Bruno, tudo bem, Bruno Musa? Satisfação te receber aqui hoje. Eu vou pedir um favor, Bruno. Tá travando e estamos em seu áudio para você sair e voltar novamente online com a gente. No canal, né? Vamos lá, enquanto isso eu vou trazer a primeira notícia do dia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidirá na quarta-feira o patamar da Selic, a taxa básica de juros. A Selic está em 13,75% ao ano desde agosto de 2022. O presidente Luiz Inácio, integrantes do governo e aliados têm criticado o Banco Central por manter a Selic em 13,75%. Dizem que isso reduz o crescimento econômico de forma desnecessária. Quero convidar primeiramente para o comentário Paulo Figueiredo. Bom, esse era o tipo do assunto que era bom o Bruno entrar comentando antes, porque ele ia dar uma explicação e um panorama técnico do que está acontecendo. Eu não sei se ele já conseguiu conectar conosco. Se ele conseguiu, Anselmo, avisa aí, porque eu acho que é oportuna a entrada do Bruno. Eu estou aqui, enquanto isso, assistindo as pessoas fazendo os seus comentários aqui, pedir a elas que elas continuem interagindo conosco no nosso chat. Aquele negócio que eu sempre falo da curtida, né? A curtida é importante porque, principalmente nesse início do programa, a curtida faz com que o YouTube entenda que o programa é um programa relevante e aí eles mostram para mais gente. Esse é o momento de você que está nos assistindo clicar no... Eu sei que é chato, a gente sempre pede isso, mas agora, por exemplo, a gente está só no canal do Bradock Show, a gente está com menos da metade, ou aproximadamente aí a metade das pessoas que estão assistindo só clicaram na curtida. Isso mostra para o YouTube que talvez o nosso programa não seja tão interessante assim e ele acaba mostrando para menos gente. Então isso é uma coisa sempre importante. Aqueles que puderem ali perder um segundinho para dar uma clicada no like, sempre dá uma impulsionada. Nós temos muitos assuntos importantes hoje e, sem dúvida nenhuma, a participação das pessoas aqui é muito importante. E podem continuar interagindo no chat, me xinguem aqui, me digam que gostam de mim. Tem os esquerdistas que assistem os nossos programas, bota eles para assistirem com o tempo, eles vão acabar aprendendo alguma coisa, de repente deixam de ser esquerdistas. Então, vamos em frente. Paulo, o Bruno saiu, então eu vou deixar para você mesmo o comentário. Ele saiu para arrumar sobre a parte da internet. Tá, tentamos aqui, agora eu vou aguardar ele retornar. Tá bom. Eu acho que vale nós fazermos aqui um rápido apanhado sobre por que nós chegamos a essa situação de taxa de juros, né? Por que o Brasil está com a taxa de juros tão alta? Então, nós temos várias razões estruturais para isso e eu tomo muito cuidado em comentar esse assunto econômico sem falar de economês, né? Sem ser aquela coisa chata, difícil para as pessoas. Mas, de um modo geral, o que essa taxa de juros significa, pessoal? Essa taxa de juros significa o seguinte: o governo brasileiro gasta mais dinheiro do que ele arrecada, sempre, todos os anos. Sempre gasta mais do que arrecada. Para ele continuar funcionando, para o governo continuar cumprindo suas obrigações, ele precisa tomar dinheiro emprestado. Como é que ele toma dinheiro emprestado? Toma dinheiro emprestado através da emissão dos títulos públicos. Então, o governo brasileiro vira e fala assim: olha, vocês me emprestam, compra esse título aqui, me dá dinheiro e eu vou te pagar juros. Não é muito diferente do empréstimo que a Dona Maria toma em casa quando não consegue fechar as contas do mês. O governo brasileiro não consegue fechar as contas do mês nunca, há muito tempo. Mesmo quando a gente faz o tal do superávit primário, ele exclui as despesas com os juros do título público, dos títulos públicos. Então, quando nós estamos falando agora de taxa de juros, o que é essa taxa? Essa taxa é o quanto que o governo brasileiro precisa pagar de juros. E ela tem uma dupla função. A primeira função é
explicar por que o governo brasileiro precisa pagar juros tão altos. O governo brasileiro precisa pagar juros tão altos porque para as pessoas investirem dinheiro e toparem emprestar dinheiro para o Brasil, como elas consideram o risco muito alto, elas acabam cobrando juros altos. E quando a gente está falando de risco alto, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de vários riscos. O risco do câmbio, o sujeito pega um crédito e te faz um empréstimo em dólar, e o dólar pode variar muito, pode cair muito, pode subir muito, então você tem um risco cambial, você tem um risco de calote, o risco do Brasil não conseguir cumprir as suas obrigações, como já aconteceu na década de 80. Você tem o risco jurídico do sujeito empresta o dinheiro no Brasil, coloca o dinheiro no Brasil, mas nunca sabe quais são as regras do jogo. Então você tem uma série de riscos. Por isso que esse é o primeiro motivo pelo qual o Brasil tem que ter uma taxa de juros tão alta. O segundo grande motivo tem a ver com política monetária. O governo utiliza essa taxa de juros para conseguir organizar a quantidade de dinheiro que tem circulando dentro da economia. E eu vou aproveitar que o Bruno Musa conectou aqui com a gente e vou passar a bola para ele, depois eu volto fazendo considerações mais políticas a respeito do assunto. Tá bom, Paulão. Vai lá, passa então. Primeiramente, boa noite agora, Bruno. Pode deixar a tela cheia aí, tudo bem? Boa noite, pessoal. Desculpa o problema aí. Não sei o que aconteceu aqui. Paulo, boa noite. Prazer estar com você aqui. Adam, novamente. Anselmo. Bom, eu estava ouvindo aqui o que vocês estavam falando e complementando só o que o Paulo falou. Perfeito. Eu queria ponderar alguns pontos dos motivos pelos quais o Brasil estruturalmente é um país de juros altos. Então, como o Paulo estava falando, para aqueles que não são da área econômica, o juros ele nada mais é, o juros, a Selic, né, nada mais é do que a taxa de juros básica do país. E essa taxa, ela reflete uma série de riscos inerentes que a gente pouco percebe. A gente vê uma narrativa muito grossa, muito grotesca, por parte principalmente de integrantes do PT, da ala mais radical, falando que a culpa de juros altos ele é do Banco Central, do Roberto Campos Neto, quando historicamente o Brasil teve um juros alto. No final do mandato do Fernando Henrique, o juros era 40%. O Lula trabalhou nos 2 mandatos dele com uma taxa média de juros mais alta do que agora. E além dos motivos que o Paulo colocou, em que o governo basicamente ele concorre com as pessoas pelo dinheiro disponível para tomada de crédito, porque o governo ele é um tomador de crédito natural, e ainda mais num governo em que ele prega que o Estado tem que gastar mais, portanto o dinheiro disponível para empréstimo ele é naturalmente escasso, e quando o governo toma grande parte desse crédito, ele tem uma escassez na outra ponta do crédito que resta disponível para a população, e isso já traz estruturalmente uma taxa de juros mais alta. Além disso, a gente tem no Brasil uma das maiores taxas de não recuperação de crédito quando é judicializado. Ou seja, a cada R$100 judicializado em que há inadimplência, no Brasil, aquele que emprestou o dinheiro recupera por volta de R$18, ou seja, 18%. Quando um país de primeiro mundo chega a mais de 90% de recuperação. A gente tem uma legislação que ela é totalmente contra quem empresta. Ela favorece o inadimplente, o devedor. E isso traz um risco maior para quem está emprestando dinheiro. Então, a gente tem um arcabouço completamente complicado, com uma falta de competição de bancos. Nos Estados Unidos, você tem mais de 5 mil bancos, o Paulo pode falar melhor que eu. No Brasil, nós temos 130 bancos, quando os 5 principais controlam 80% do crédito. Então, a gente tem um crédito muito escasso e um crédito tomado pelo governo, com uma legislação que favorece o devedor, uma justiça que dificulta reaver o crédito por parte de quem empresta, e tudo isso é risco maior para quem está emprestando dinheiro. Quando isso é um risco maior para quem está emprestando dinheiro, é natural que ele coloque na taxa de crédito, na taxa de juros, uma taxa mais elevada para compensar o risco dele. Então, isso traduz em juros mais altos. Esse juros mais alto é o mesmo juros que o governo é obrigado a remunerar aqueles investidores que emprestam dinheiro para o governo comprando título público. Se o governo simplesmente derruba na canetada, como a Dilma fez uns anos atrás, aqueles investidores que aceitaram emprestar dinheiro para o governo brasileiro a uma taxa X
13%, 14%, 15%, depende, se ele resolve baixar essa taxa de juros, ele naturalmente vai baixar o quanto ele remunera os investidores. E aí, muitos deles podem falar, olha, por essa taxa eu não empresto para o Brasil, eu empresto para o México, eu empresto para a Colômbia, que de repente hoje manteve a taxa de juros em 13,25. Enfim, você tem outras possibilidades, ou até mesmo para os Estados Unidos, que um título público hoje está pagando 4%, dependendo do vencimento. Então, o meu ponto é, não caia nessas narrativas, nessas falácias mentirosas, porque grande parte do juros estrutural alto no Brasil, ele tem a ver com toda a parte que vai além do que a gente pode ver. Como eu falei aqui, legislação, dificuldade de quem empresta em reaver o crédito e todo o risco de inadimplência e falta de competitividade no setor bancário brasileiro, que tem muito a ver com o natural mercado brasileiro de ser um mercado fechado, protecionista e pouco aberto para o mundo como um todo. Obrigado, Bruno Musa. Paulo Figueiredo. Pois é exatamente isso que eu queria ouvir o Bruno falando, porque eu acho que é importante para as pessoas de casa entenderem um pouco das razões. Nós temos agora, nos últimos anos, queria fazer esse histórico para chegar no momento que nos últimos anos os governos do mundo inteiro, por conta eu não vou dizer da pandemia de Covid-19, não, eu vou dizer dos lockdowns da pandemia de Covid-19 que impediram as pessoas de trabalharem, os governos do mundo inteiro resolveram fazer injeções de dinheiro na economia. Basicamente, pegaram dinheiro emprestado, e distribuíram esse dinheiro em forma de benefício na economia. Bom, o que acontece? Isso faz com que o consumo das famílias suba muito. As pessoas passam a receber dinheiro que elas não produziram e elas começam a gastar esse dinheiro. Ao mesmo tempo, os governos fecharam as fábricas pelo mundo, né? As fábricas, os comércios, as empresas, etc, etc. Então eles reduziram a produção. O que acontece? O que aconteceu no planeta inteiro com esses dois fenômenos? Você teve um aumento muito grande da inflação. E isso foi uma coisa muito séria. A inflação, a Europa teve uma maior inflação na zona do euro dos últimos 40 anos, os Estados Unidos tiveram a inflação dos últimos 40 anos, e o Brasil também teve uma inflação alta. Não chegou a ser a dos últimos 40 anos, porque a gente teve a Dilma no meio do caminho, que também deu inflação de 2 dígitos para o Brasil. O Brasil é um país que tem, tradicionalmente, como o Bruno estava falando, uma inflação muito alta. Então, isso fez. E o Banco Central do Brasil, independente, que se tornou independente, foi muito rápido em agir nesse sentido. Então, o que eles fizeram? Fizeram o garrote monetário que você acaba tendo que fazer quando você tem uma gastança descontrolada do governo. No Brasil foi menos descontrolada, mas ainda assim foi descontrolada durante a Covid. Então, os governos entraram em grandes déficits e as taxas de juros tiveram que ser aumentadas, de forma aonde nós chegamos aí nesses 13,75. Por conta da rapidez com que o Banco Central brasileiro respondeu a essa inflação que se avizinhava, o Brasil teve uma taxa de inflação, mas não teve uma inflação tão alta assim, ao ponto de, pela primeira vez na minha vida, eu ter testemunhado a inflação em 12 meses do Brasil ter sido menor do que a inflação em 12 meses nos Estados Unidos. Então, agora, o governo Lula faz uma pressão muito grande para que a taxa de juros seja reduzida. Só que, ao mesmo tempo em que ele faz essa pressão gigantesca para a taxa de juros ser reduzida, que de fato reduz o crescimento econômico, né? Uma vez que você tem taxas de juros muito altas, primeiro você reduz a quantidade, são duas coisas, na verdade, que se complementam. Você reduz a quantidade de dinheiro na economia e, ao mesmo tempo, você desincentiva a produção. Porque você fala o seguinte, para que eu vou empreender? Para que eu vou investir numa fábrica? Para que eu vou investir num maquinário se eu posso pegar o meu dinheiro e colocar no banco e ele vai me render 1%? Então as pessoas, 2%. Porque as pessoas fogem dos investimentos de risco e vão para o investimento mais fácil do mundo, que é o investimento em título público, o investimento em CDB, em fundos DI, etc, etc. Bom, eu estou fazendo esse histórico todo para explicar que, neste momento, enquanto o Lula faz pressão para que a taxa de juros seja artificialmente diminuída, o governo Lula está num déficit histórico fiscal.
Então, ao mesmo tempo que o governo pede para reduzir a taxa de juros, ele continua gastando loucamente. Então, são dois movimentos que são absolutamente antagônicos. Você pode reduzir a taxa de juros quando o governo está em situação de equilíbrio fiscal. Você tem menos injeção na economia. A quantidade de moeda circulante continua, tá mais ou menos equilibrada. Agora, quando o governo, nesse ano, promete ter um déficit aí ninguém sabe qual vai ser o déficit do governo esse ano, esse é um outro problema. Algumas pessoas falam na ordem de grandeza de 200 bilhões de déficit, que é um déficit digno de pandemia. Então, no final das contas, eu estou fazendo esse raciocínio longo, mas para explicar o seguinte: tiveram que aumentar muito a taxa de juros por conta dos gastos descontrolados durante a pandemia. E agora, o Lula pede para baixar a taxa de juros, ao mesmo tempo onde ele segue nos gastos descontrolados, quase no mesmo ritmo, como se nós estivéssemos em pandemia e em lockdown. Então, obviamente, a taxa de juros eu acho que vai acabar caindo, deve haver essa redução, talvez de 0,5 ponto na quarta-feira, provavelmente haverá, mas o Brasil continua flertando com uma inflação que não vai acontecer necessariamente do dia para a noite, mas ela se avizinha aí. Os efeitos de política monetária eles começam a surtir efeito em 6 meses. Então, não é isso, Bruno? Exatamente, Paulo. E se você me permite mais um minuto, claro. Mais um momento, existe uma coisa que o Roberto Campos Neto fala muito, que é um conceito mais técnico, que nada mais é do que a curva de juros futura. Ela determina, por livre oferta e demanda, o preço que uma empresa vai captar, o quanto ela vai pagar de juros para captar numa data futura. Então, como ela é negociada por livre oferta e demanda, se o governo, numa canetada, ou nessas falácias populistas do Lula e de sua equipe toda, baixa a taxa de juros, a curva de juros futura ela vai subir. Então você vai olhar aqui negociado na Bolsa, igual você olha Petro, Vale, você vai ver que os contratos de juros futuros subirão. Então quando os bancos vão emprestar ou as empresas vão pegar dinheiro emprestado para se financiar, ela vai olhar a curva de juros futura. Se essa curva de juros futura está alta, não adianta, ela vai ter que pagar um custo de crédito mais alto para se financiar. Então isso nada mais é do que falácia populista para criar uma série de soldados e exército que não tem a menor ideia do que está falando e pressionar o Banco Central para baixar a taxa de juros. Porque veja, a única maneira que o governo sabe, que o PT sabe governar, e a curto prazo, porque as consequências no médio e no longo prazo são nefastas, é injetando dinheiro com crédito subsidiado na economia para as pessoas fingirem que têm um poder de consumo no curto prazo. No médio prazo eles determinam uma narrativa qualquer aí, botando a culpa na crise, onde quer que seja, mas de qualquer maneira, a única maneira que eles sabem governar é fazendo o que eles fizeram nos governos passados, tirando o IPI de produtos de linha branca, falando que agora eles têm poder de consumo, que podem viajar, que vão para os Estados Unidos. A qual custo? O custo disso é através de um governo gastando mais, se endividando mais, e isso se traduz, como o Paulo muito bem falou, mais dinheiro em circulação na economia. E o que é mais dinheiro em circulação na economia? Inflação. E quem sente mais isso, no médio e no longo prazo? Justamente os mais pobres. Então, é falácia populista, que é justamente pelo fato que eu acho que não tem outro caminho a não ser a gente bater nesse ponto de educação para as pessoas entenderem quão horrível essas políticas são contra eles mesmos, e eles eu me refiro à classe mais pobre do país. Obrigado, Bruno Musa. Obrigado, Paulo Figueiredo. Eu quero dar só um recadinho aqui. O Dom Luiz Felipe, ele estaria com a gente hoje, mas ele teve um imprevisto. Então não pôde estar hoje, mas em breve estará com a gente. Quero mandar um abraço à Vera Lúcia, que fez um superchat para nós, e passar o comentário para o Adam Mamari. É sempre um prazer escutar aqui ao vivo o conteúdo do Bruno Musa. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir uma das aulas dele, mas os vídeos dele sempre são aulas. Uma coisa que eu queria mencionar é assim, o Lula diz muito sobre essa política de querer baixar os juros artificialmente, baixar a taxa Selic, etc. Quando ele tinha o governo na mão, quando ele tinha o controle dessas decisões na mão, ele não fez. Por quê? Porque ele sabe que não é assim que funciona. Ele sabe que não é ele que toma essa decisão. Ele sabe que a economia, sim, ao contrário do que os marxistas pensam, que é controlada pelos empresários, etc., não é controlada. É algo que vai se criando organicamente, é algo que está acontecendo já.
os países amigos do Lula e de esquerda, alinhados à esquerda, que tentaram aí artificialmente modelar, baixar juros, baixar preço das coisas, baixar os impostos, etc. O que aconteceu? Eles estão falidos. Inclusive, muitos vindo atrás do dinheiro brasileiro. Agora, uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu acredito que é de admiração aí do Bruno Musa, é o Von Mises, que, não sei se está pegando aqui na câmera, mas que com certeza é uma leitura obrigatória para o Haddad. Se ele quiser participar de um clube do livro, a gente faz esse desconto para ele, para organizar um clube do livro, porque realmente é uma coisa impressionante. O Haddad, que não estudou nada de economia, que declaradamente diz que colou na prova para passar, diz que o Banco Central é monopolítico, ou seja, só houve um lado da política, só houve Bolsonaro, só houve... Gente, por favor, a gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que isso é só um discurso populista. O próprio Bolsonaro, o próprio Paulo Guedes dizia, quando eles tiveram a chance, quando eles tinham o poder na mão, não abaixaram a taxa de juros. Eles só querem retomar o controle do Banco Central e por isso que eles estão criando esse discursinho aí contra o banco e para cada vez mais ter protestos, não posso nem chamar de protestos, né? São realmente vandalizações dos bancos centrais que tem por aí, etc., no Brasil, porque está acontecendo isso direto, né? Inclusive lá em Brasília teve essas invasões também. Adam, Mari, eu quero pedir a todos aí. Vai lá. Oi, Paulo. Não, é só para deixar para as pessoas, às vezes as pessoas, eu sempre falo, esse assunto de economia pode parecer um pouco árido para as pessoas, mas de forma resumida, nós estamos seguindo o rumo que a Dilma seguiu após a sua reeleição em 2014, né? Assumiu o poder em 2015. Foi exatamente esse caminho, de incentivo ao consumo através das benesses, distribuição de benesses, que o Bruno Musa explicou aqui para a gente, uma pressão muito grande para a redução artificial da taxa de juros e dá-lhe incentivo para crescimento econômico através de gasto governamental. Nós terminamos o ano de 2015 com uma inflação de 10,7%, uma inflação de 2 dígitos. No ano de 2021, com todo o choque de oferta, que sem dúvida aconteceu, não acho que tenha sido a principal razão, mas com todo o choque de oferta da pandemia, né? Ou seja, as empresas impedidas de produzir, nós terminamos o ano com a inflação de 10,1%, ou seja, ainda menor do que a da Dilma. E agora o que esse governo está fazendo é uma repetição completa daquilo. Ele só não vai conseguir fazer pior, e eu acho que foi o Paulo Guedes que falou isso outro dia. Alguém falou o seguinte: o que está impedindo este governo de uma catástrofe completa do ponto de vista fiscal e monetário, e consequentemente monetário, é o fato da presidência do Banco Central ser independente. Agora, isso acaba. O próximo presidente do Banco Central vai ser indicado por eles. E aí você vai ter a tempestade perfeita, você vai ter o dilmismo, que é a mistura de uma política fiscal descontrolada e uma política monetária politizada. E aí acabou. E aí é o caminho da Argentina, é o caminho da Dilma, é o caminho que a Venezuela seguiu bem lá atrás. Hoje em dia a Venezuela já está num outro estágio econômico, mas o caminho que a Venezuela seguiu ainda no governo do Chávez, antes do Maduro, foi exatamente esse. Então, é só para as pessoas estarem atentas, que às vezes elas enxergam e falam assim: não, mas o dólar caiu, então o governo Lula está bem, né? Eu falo, não, o dólar caiu justamente porque a taxa de juros está alta. No momento que a taxa de juros começar a cair... E a Dilma virou presidente do Banco do BRICS, né? A Dilma... E para colocar... a pessoa que enfiou o Brasil no maior desastre econômico da sua história, não houve outro desastre econômico na história do Brasil tão ruim quanto o governo Dilma. Essa pessoa hoje preside o Banco dos BRICS. Esqueci o nome agora do cara que ele botou agora no IBGE, um outro economista heterodoxo. O Márcio Pockmann, é isso que eu ia falar. Márcio Pockmann, exatamente. O Pokémon. Botou o Pokémon na... É isso que eu ia falar dele, porque para colocar... Desculpa, Paulo, desculpa. Não, por favor. Para colocar um pouco em fatos o que você falou, que eu concordo 100%, basicamente, veja que o processo com as pessoas e os passos são rigorosamente igual o que nós vivemos na década passada. Então, primeiro, eles tentam mudar a lei das estatais para colocar os amigos e não colocar nomes técnicos. Depois, eles colocam alguém na Petrobras para tentar mudar a política de preços,
que razoavelmente começaram a fazer isso, com certos freios ainda começaram a fazer isso. Depois eles utilizam do BNDES com mercadante, que sempre esteve presente, para distribuir dinheiro subsidiado para empresas estatais e para empresas privadas, para chamar de novo, trazer de volta os amigos do rei. E depois disso, ele coloca alguém que é totalmente marxista e aliado aos seus conceitos no IBGE, onde os dados vão sair como eles quiserem. Ou seja, é o controle total de cima a baixo do Estado. Está claro, não vê quem não quer, não tem ideologia, esquerda, direita, centro. Está claro o mesmo processo com os mesmos nomes. Obrigado, é Bruno. Importante dizer que isso é o mesmo fenômeno, não há diferença na prática entre o que o Lula fez e o que a Dilma fez, não, tá? A diferença foi muito mais no cenário que o Lula pegou do que o cenário que a Dilma pegou. O governo brasileiro mais do que duplicou os gastos durante o governo Lula. Foi um período de descontrole fiscal completo. O que aconteceu foi que a arrecadação aumentou muito depressa. A arrecadação aumentou muito depressa, não por causa da maravilha da gestão do governo Lula, mas por alguns fenômenos. O primeiro, o boom demográfico, que o Brasil começou a colher os frutos do boom demográfico da década de 80 e 90, de uma entrada de muita gente nova no mercado de trabalho. Hoje, o cenário é completamente o oposto, é de uma inversão demográfica e, claro, acima de tudo, o momento da China. A China viveu o grande boom chinês que aconteceu ali, coincidiu com o governo Lula, onde a China ultrapassou os Estados Unidos como o maior parceiro comercial do Brasil, com um apetite para commodities que o Brasil tinha abundância absolutamente gigantesco, e você soma isso ao outro parceiro comercial brasileiro, que eram os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, entrando numa série de políticas de incentivo econômico, etc, etc. Então o Lula teve o seu governo um momento absolutamente maravilhoso, e em vez de resolver e consertar o Brasil, né, acertar a política fiscal, acertar a política monetária e botar o Brasil como uma nação pronta para os próximos 30 anos, ele resolveu aproveitar aquele dinheiro extra que entrou para aumentar os seus gastos. Pensem nisso mais ou menos da seguinte forma: você ganha na Mega Sena, em vez de usar o dinheiro para melhorar a sua casa, para você fazer um curso, para você pagar suas dívidas, você gasta tudo em viagem, cachaça, prostituta e tequila. Então foi isso que o governo Lula fez. Naquele momento a conta não chegou, mas quando chega no governo Dilma, é uma catástrofe da qual o Brasil ainda não saiu. Eu preciso dizer isso para as pessoas. Nós ainda estamos mergulhados na crise econômica do governo Dilma. Veja que a Fitch agora resolve, na semana passada, elevar o grau de investimento do Brasil que ele tinha perdido justamente no governo Dilma. Então nós nunca saímos completamente daquela crise. Alguns efeitos são permanentes. Por exemplo, o brain drain, que é a quantidade de capital intelectual, empreendedores, etc., que deixaram, eu fui um deles, que deixei o Brasil no governo Dilma para sempre. Essas pessoas nunca mais empreendem no Brasil. A quantidade de empresas que quebraram e você nunca mais consegue reabilitar, porque é muito difícil depois você empreender no Brasil depois que você falha. O Brasil não tem sociedade limitada na prática. As consequências que estão até hoje. Então, é muita coisa ruim da qual nós nunca saímos. Nós nunca saímos. Então, quando o Brasil teve um pouco de respiro, aprova algumas reformas, vem a pandemia. Aí o Brasil vai... Sabe, parece que o Brasil parece aquele cara que tá no mar. Eu sou carioca, acostumado à praia. Aí vocês aí no Mato Grosso não tem muito esse problema, Marcelo. Mas a gente que é carioca, a gente tá na praia, a gente tá acostumado, quando o mar tá bravo, você toma um caixote, aí você vai parar, você não sabe aonde, aí você levanta a cabeça e fala assim, consegui respirar e bum, toma mais um caixote. Então o Brasil vive isso. Essa é a imagem de um empreendedor, o que ele sente no Brasil. É caixote depois do caixote. Agora, ele tá olhando pro governo Lula, vendo uma onda, que ele tá olhando e fala, meu Deus do céu. A rainha, como a gente chama lá no Rio. Obrigado, Paulo. Obrigado. Aqui nós tem o Rio, mas eu já tomei esses caixotes aí, rapaz. Você tá louco, velho. Tentei agarrar na areia no chão, mas não deu certo, não. Quero pedir a todos aí que estão no
nos assistindo no Conserva Talk, venha para o Bradock Show, se inscreva no nosso canal, passamos de 52.400 inscritos. Lembrando que a semana aí teremos estreia aqui no nosso canal Bradock Show, Conexão Bradock. Mas quem está no Conserva Talk, venha para cá, se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o badalo das notificações. Vamos para mais uma notícia, 20 horas e 35 minutos, os preços da indústria recuaram 2,72% em junho, frente a maio, quinto mês seguido de queda. O resultado no ano chegou a menos 6,46%, o menor índice já registrado para o mês de junho desde o início da série histórica em 2014. O acumulado em 12 meses ficou em menos 12,37%. Também a menor taxa da série histórica. Os dados são do índice de preços ao produtor divulgados na última quinta-feira pelo IBGE. Passo o Bruno Musa o comentário. Bom, vamos lá. Para a gente entender o que é a inflação, eu falo muito até nas consultorias que eu dou, que é a gente, durante a pandemia, a gente não entendia o que estava acontecendo, né? Você via em um determinado momento da pandemia o IPCA, que é o índice oficial de inflação brasileiro, falavam que estava indo em deflação, depois começou a subir levemente, e quando a gente ia ao supermercado já gastava muito mais. Depois, quando o IPCA começou a subir, a gente também ia ao supermercado, eu aqui na minha casa, por exemplo, gastamos 100% a mais, né, em um determinado momento do que era pré-pandemia, comprando os mesmos produtos. Imagino que todo mundo que esteja nos ouvindo tenha passado pelo mesmo, 80%, 100% a mais. Enquanto o índice de inflação, o IPCA, era divulgado, estava lá nos 6, 7, 8, e subindo conforme ia subindo também no restante do mundo. Então, a gente tem que entender o que compõe cada um dos índices. Também vocês devem lembrar que em algum momento o IGPM, que é o índice de preço geral do mercado, chegou a subir quase 40%. Então, para a gente entender o que é cada um deles, né? Quando você fala que esse índice está em deflação, em 12 meses aí caiu mais de 12%, basicamente, ou no mês caiu 2 e pouco, né? A gente tem que entender de novo os subitens que compõem cada um desses itens. Quando a gente vê o IGPM, ele é composto por 3 grandes diferentes grupos de inflação. Cada grupo desse tem vários subgrupos. Então, quais grupos nós estamos falando? O IPA, IPA, Índice de Preços ao Atacado, que compõe 60% do índice. 30% é composto pelo IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e 10% o INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Então, como ele teve uma grande deflação, como você muito bem apresentou, Anselmo, a gente tem que entender o que corresponde ao IPA, que representa 60% desse índice. E quando a gente vai entender o IPA, ele é o índice de preços ao atacado, é lá no começo da cadeia produtiva, ou seja, os preços lá na porta da fábrica. Então ele depende muito mesmo de produtos extrativos, aqueles, ou seja, que são extraídos como matéria-prima da natureza, ou até mesmo commodities. Então vamos entender um pouquinho que grande parte desses produtos, eles são atrelados aos preços das commodities internacionais. E as commodities internacionais caíram bruscamente. Além do mais, como o Paulo também mencionou, o real se valorizou frente ao dólar, que não é um movimento apenas do real brasileiro. O peso mexicano, por exemplo, ele foi a moeda que mais se valorizou nesse primeiro semestre frente ao dólar. Então isso aconteceu com várias outras moedas de países emergentes. Peso mexicano, peso colombiano, né? E a gente vê, né, com exceção ao peso argentino, todas as outras moedas se valorizaram frente ao dólar, né? Então o que eu quero dizer é que esse foi um movimento global de desvalorização do dólar recente, que a gente não viu, que a gente viu aqui no Brasil também. Então, como as commodities, além delas caírem o preço dela em dólar, as moedas locais, inclusive o real, se valorizou frente ao dólar, portanto, a gente tem uma ampla desvalorização dessas commodities. E quando a gente usa o preço dessas commodities para entender o índice de preços ao atacado, repito, lá na porta da fábrica, é natural que a gente tenha uma deflação desses preços analisados numa base do ano passado. Então, quando a gente vê um índice anualizado, a gente tem que entender, primeiro, como foi o componente um ano atrás,
que ainda estava alto por conta de todos os efeitos da pandemia. Eu não gosto de dizer que a culpa é da pandemia, para mim a culpa é da forma como os governos lidaram com a pandemia, encarecendo tudo brutalmente, não apenas não permitindo que as pessoas não trabalhassem, mas também injetando caminhões e trilhões de dólares nas economias, e isso acaba levando a um processo inflacionário. Então o que a gente tem agora é nada mais um ajuste dos excessos que foram praticados pelo sistema ao longo dos últimos anos. E esses excessos, eles cobram seus preços. A gente tem que aprender a entender que as consequências chegam no médio e no longo prazo, como a gente estava falando no primeiro tema agora aqui da taxa de juros. A gente costuma olhar os efeitos da economia numa janela de um mês, mas eles cobram seus preços num processo mais longo. É claro que injetar dinheiro na economia gera um boom no curto prazo. Se alguém te dá agora $1 milhão na mão de cada um de nós aqui, a gente vai consumir. E esse consumo, ele vai estimular a economia. Mas a gente vai ter que pagar por essa dívida. Se a gente não tem a entrada, é natural que a gente passe a ser inadimplente e a economia passe a cobrar seu preço. Então, a mesma coisa da inflação. Se nós olharmos numa janela curta, a gente deixa de entender o cenário como um todo. E esses efeitos começaram lá de trás com todas essas intervenções gigantescas. Então, pode parecer que o resultado, nossa, que linda, a economia está com deflação, os preços estão realmente caindo. Essa deflação brutal a gente não sente no produto, justamente por conta de toda uma cadeia produtiva onerada aqui no Brasil, por uma falta de concorrência, por uma economia fechada, por uma economia que prega um protecionismo, que prega ajudar cada um dos setores com crédito subsidiado e, portanto, a gente não sente essa queda. Segundo, que essa queda, repito, tem muito mais a ver com o cenário externo, que está acontecendo no mundo todo, do que aqui. Então, para a gente entender o que significa essa deflação, a gente não tem que simplesmente olhar a manchete. A gente tem que entender o que representa cada um desses itens e dos sub-itens que configuram o IPA, que representa 60% do GPM. Obrigado, Bruno Musa. Já passo o comentário para o Paulo Figueiredo. Não, acho que o Bruno falou tudo que eu tinha para falar a respeito desse tema. Perfeito. Já, Paulo? Tá bom. Tá dito. Eu não te ouvi, Paulo, desculpa. Disso, não. Repete aí, Paulo. O Bruno não te ouviu. Não, eu fico feliz. O Bruno falou tudo que eu tinha para falar sobre o assunto. É bom quando é assim, quando é feito assim. Tá bom. Vamos lá. Adam Mamari. Olha, eu não tenho muito a agregar no que foi falado pelo Bruno, mas uma coisa que é importante deixar também aqui posicionado, ao contrário das medidas que a gente espera que um país tome para recuperar a economia, ou seja, mais liberdade econômica, menos burocracia, um pouco mais de respeito aí com os empresários, a gente vê a agenda do PT indo completamente no contrário disso, querendo taxar grandes fortunas, talvez querendo dificultar aí a entrada de novas empresas na Zona Franca de Manaus, né, que já é um respiro sobre imposto, né? Então, o que eu queria agregar mesmo era esse ponto de que o PT sempre indo contra o que a gente espera para reaver um país aí forte na economia. Obrigado, Adam Mamari. Eu quero convidar todos para assistir com a gente agora o vídeo do nosso parceiro Métricas Digitais. Quero aproveitar e mandar um abraço ao Jefferson e ao Lindomar, que estão aqui comigo no estúdio. Aqui, Jefferson e Lindomar estão com a gente aqui. Estiveram sexta, hoje, amanhã e quarta, se Deus quiser. Estará com a gente aqui. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês que estão no Conserva Talk. Venha para o Bradock Show, assistir o programa aqui e também se inscrever. Lembrando que o link do Bradock está aí na descrição, tá? Do Conserva Talk. Aí é só você olhar e clicar, você já vai direto para o programa no canal Bradock Show. Vamos para mais uma notícia desta segunda-feira, já está aí me perdendo a semana. Promessa feita pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assim que assumiu o cargo. O final do saque aniversário do FGTS está na fase final de avaliação no governo e deve ter uma proposta enviada ao Congresso em agosto, após o recesso parlamentar. João Amoedo criticou em seu Twitter, abro aspas, o ministro do Trabalho afirma que é uma sacanagem o saque aniversário do FGTS irá propor seu fim.
Sacanagem é o trabalhador não poder sacar o seu dinheiro de um fundo que rende menos que a poupança e é usado para financiar empresas bilionárias. Fecho aspas. Kim Paim respondeu a Moedo. Abro aspas. Amoedo, isso foi pauta da campanha do Lula. O cara que você fez campanha. Você sabe que nessa você é cúmplice, né? Faz o L. Fecho aspas. Passo o comentário para ele, Paulo Figueiredo. É exatamente o que o Kim Paim está falando. Qual é a surpresa do Amoedo? Está surpreso que o Lula está fazendo justamente o que ele prometeu que ia fazer? A sacanagem é o FGTS. Assim, a poupança forçada com um valor de remuneração absolutamente irrisório. Esse é que é a sacanagem. Sacanagem é você ter um pedaço do seu salário tomado e o governo fica com esse dinheiro, usa do jeito que ele quer e te paga uma mixaria. Isso é que é uma sacanagem. Isso é que é uma sacanagem. O comentário é esse. Agora, o Lula é o amigão dos trabalhadores, né? Amigão dos trabalhadores só ferra o trabalhador. Só ferra. O Brasil, olha, essa mentalidade do Brasil, que é uma mentalidade da América Latina ainda, que as pessoas ainda... O Bruno Garchagen tem um livro bom dizendo pare de acreditar no governo. Eu acho que esse é um bom conselho para todo mundo. Algumas pessoas podem estar chateadas com o Bruno Garchagen recentemente, mas o livro é bom ainda assim. As pessoas têm que parar de acreditar no governo, parar de esperar benefícios do governo, parar de achar que o governo pode poupar o dinheiro para você. As pessoas não fazem poupança porque elas não ganham o suficiente para poupar e elas não têm a mentalidade, a cultura da poupança, e o governo vai lá, toma um pedaço do dinheiro e acha que vai poupar por elas. Moral da história, o brasileiro nunca desenvolveu uma cultura de poupança, e há uma discussão no mundo hoje sobre o quanto que a cultura da poupança é ou não importante. Essa é uma discussão que eu vou deixar para ter em privado depois com o Bruno Musi, depois do programa, para não encher o saco de vocês. Mas o fato é que quando você poupa forçadamente, primeiro que você não desenvolve o espírito da poupança, segundo que parece que aquele dinheiro não é seu. Parece que aquele dinheiro no fundo, o uso político do dinheiro é esse. Parece que aquele dinheiro é um dinheiro que o governo vai te dar extra em algum momento. Não é. O dinheiro é seu. O dinheiro foi tomado de você. Todos os meses, esse dinheiro é tomado do seu salário. Não fosse essa excrescência, você receberia isso. Porque custa, é um custo. Está agregado ao seu salário, você receberia isso. E acabaria, e não importa, a parte do empregado ou a parte do empregador, isso não faz absolutamente nenhuma diferença. Com a aula 1 de microeconomia, você vai entender que não importa de quem você toma, né? É a elasticidade que determina de onde isso vai ser tirado. Sem economês, na prática, o dinheiro é tomado de você, sim. Esse dinheiro integraria o seu salário, sim. E, no entanto, o governo toma, e depois que toma, fica tomando dinheiro de refém, estabelecendo as condições nas quais você pode usar o dinheiro para o qual você mesmo trabalhou. Achou ruim com o FGTS? O socialismo é isso, pô. O socialismo é isso. Então, as pessoas têm que parar de acreditar que o governo é bom para distribuir benefício, que o governo é bom para fazer poupança, que o governo é bom para fazer investimento. O governo é ruim para tudo isso. O governo não produz riqueza, o governo toma a riqueza que você produz. E no momento onde as pessoas perceberem, virarem essa chave, que era uma chave que o João Amoedo repetia muito, muito mesmo, nos inúmeros eventos de fundação do Novo, no qual eu fui, nos jantares nos quais estivemos juntos, etc, etc. O João Amoedo era um cara que tinha esse discurso muito forte. E agora ele tem que fazer o L. Essas pessoas, elas vivem coitadas. É quase que um inferno moral, sabe? Quando você tem que, por conta de uma picuinha pessoal, por conta de um nojinho estético, que é o que o João Amoedo tem, por causa de um alinhamento com a sua turma de beautiful people, quando você tem que sacrificar a visão que você sempre teve de mundo, as suas crenças, os seus propósitos, para ficar bem com essa turma. E você sacrifica tudo isso, e o que te sobra no final? Quem é hoje João Amoedo? Quem era João Amoedo em 2016? E quem é João Amoedo hoje? João Amoedo em 2016 era uma pessoa que inspirava
otimismo para o Brasil. É uma pessoa que cogitava ser candidato a presidente, uma pessoa que representava algo novo. Hoje, quem é João Amoedo? É um coitado. É uma chacota para o Brasil. É um cara que... Olha os comentários que as pessoas fazem em relação ao João Amoedo. Ele é desprezado pelo PT, ele é desprezado por todo mundo e é desprezado pela direita. Esse é o resultado de quando você abre mão de tudo que você pensa. Será que vale a pena? Ele é muito rico, mas dinheiro vale, dinheiro é tudo. Eu acho que se dinheiro fosse tudo, ele não tinha gastado dinheiro do próprio bolso para ter feito um novo. Para ter hoje, dentro do partido que ele criou, ele é uma figura não grata, uma figura escanteada. Muito triste isso, no fundo isso me traz uma tristeza muito grande. Até porque eu apoiei esse traste aí. Obrigado, Paulo Figueiredo. Eu já vou passar para o Adam Amari o comentário. Uma coisa que eu queria também agregar aí, belas palavras que o Paulo colocou, o Amoedo, ele contribuiu com o que até hoje para a sociedade? Quais foram as coisas que ele realmente, de concreto, fez? Bom, eu desconheço, pelo menos... O novo. Hã? Ele fez o novo. Ele de fato fez o novo. E o novo, ele teve um papel importante. Primeiro, de ver que o Brasil não precisava de mais um partido. É o que o Olavo de Carvalho dizia o tempo inteiro. Pô, você tem 30 partidos no Brasil, por que você precisa de mais um? O problema não é falta de partido. O problema é que você precisa... O caminho não era esse. O caminho não era simplesmente a criação de um partido. Hoje o PL é um partido muito mais conservador liberal, um partido que já existia, um partido que o dono é o Valdemar. É um partido que tem uma base conservadora liberal e muito mais significância do que o próprio Novo. Mas ele teve essa contribuição, ele teve a criação do Novo, e do Novo saíram bons nomes. Saiu o nosso querido aqui, Ricardo Salles, que faz parte aqui do Braddock, saiu o Zema, que é um grande governador de Minas, saíram o Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten, pô, talvez um dos melhores parlamentares que nós tenhamos. Então essa foi a contribuição dele. Aí o próprio Roberto Mota, que estava junto com ele nessa jornada, e aí no meio do caminho, a grande contribuição que ele fez, Adam, ele destruiu a própria contribuição. E a pergunta é por quê? Por quê? Que tristeza, que pobreza mental. Aí você vê o cara fazendo o L. Porra. E aí você vê o L fazendo tudo que ele passou a vida inteira dizendo que era contra. Inclusive dizendo que o Bolsonaro era uma ameaça, né? E só os tolos não viam isso. Pois é. Fala que o Bolsonaro é uma ameaça, A grande desculpa, e muita gente comprou esse discurso, a grande desculpa para você ser contra o Bolsonaro, era que para esse beautiful people aí, para esses engomadinhos, é de que o Bolsonaro era uma ameaça para a democracia. E eles não resistiam. Esse é o meu meio, gente. Entendam. João Amoedo é do meu meio. São os meus amigos. São as minhas pessoas. São as pessoas com quem eu convivi a minha vida inteira. Pô, eu sou economista da PUC do Rio. Entendeu? Passei 10 anos na PUC, na Zona Sul, pô. É a minha gente. E eu posso dizer para vocês, eu nunca deixei de confrontá-los. Pessoalmente, quando eu podia ao Brasil. Pessoalmente, nunca deixei de confrontá-los e eu falava, vocês não resistem a um argumento. Eu falava assim, vamos lá. Argumento número 1, Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Você tem medo de falar mal do Bolsonaro? Não. Eu tenho medo de falar mal do Alexandre. Então pronto, pô. Quem é que é ameaça à democracia? Entendeu? Qual é o jornalista? O Bolsonaro apanha o dia inteiro em todos os jornais. Isso é coisa de ditador? Qual foi a influência do Bolsonaro nas urnas eletrônicas? Bolsonaro foi contra ou a favor de transparência de voto? Bolsonaro fechou algum veículo de imprensa? Todas essas coisas. Aí os caras ficavam assim, olha para baixo. Desculpa, Ada, eu te cortei aqui, mas é porque a gente tá falando do Amoedo, e esse é um assunto que eu acabo... fala muito comigo, porque é uma coisa que eu vejo, sabe? E eu, em 2015, 2014, 2013, eu tava lá, dando força para esses caras todos de novo. Indo em evento, no Fashion Mall, entendeu? Indo em jantar, indo em não sei o quê. E
falando para as pessoas entrarem para o Novo, e fazendo, na época a gente fazia, não tinha live, tinha Hangout. Fazia Hangout no Google para falar do Novo. E hoje, então, esses caras, eu continuo defendendo as mesmas coisas que eu defendia. A escola austríaca não deixou de ser escola austríaca, a escola de Chicago não deixou de ser escola de Chicago. A teoria econômica não mudou. As leis econômicas continuam todas valendo. Quem mudou foi o João Amoedo. Quem mudaram... Mas não foi só o João Amoedo. Foi toda aquela turma, Armínio, Gustavo Franco, os caras tudo que assinaram cartinha para a democracia, toda a turma que... os meus professores foram todos meus professores. Toda a turminha da cartinha para a democracia. Aí agora os caras, meu Deus, o cara tá fazendo o maior déficit que a gente tem fora da pandemia, caramba. Não tem mais teto de gastos, caramba. A reforma tributária pode criar o maior imposto de consumo do mundo. Caramba, o cara ficou com um cheque em branco para poder tributar o que ele quiser consumir. Caramba, todos os gastos, a arrecadação concentrada no governo federal. Caramba, o cara tá querendo interferir na política do Copom. Caramba, o cara botou o Pokémon no IBGE. Caramba, eu falo, mas me jura? Até quando vocês vão ficar chocados? Vocês venderam, esses caras venderam as próprias crenças, isso tudo que eles defenderam, venderam para ficar bem na fita, para ficar bem com as pessoas que os rodeiam. Porque se esses caras saem para jantar e o cara bate na mesa e fala, não, peraí, Bolsonaro botou o melhor presidente do Banco Central que nós tivemos na história, ou pelo menos na história recente, o melhor do mundo, foi premiado, e o caramba é elogiado no mundo inteiro. Caramba, o Bolsonaro botou o primeiro ministro da Economia, ou Fazenda, se você quiser, botou o primeiro liberal que nós tivemos em, sei lá, desde o Roberto Campos, sei lá, desde o Mário Henrique Simons, sei lá. Então, assim, o cara não podia botar, ele falou, não, peraí, situação fiscal do governo tá boa. O governo parou de fazer contratação de funcionário público. O governo cortou gastos comissionados. Claro, tem umas coisas que a gente pode concordar ou não concordar, aumento de Auxílio Brasil. Mas, eram contas públicas muito mais equilibradas. E agora, tá isso aí que tá aí. Aí vai falar o quê? Obrigado, Paulo Figueiredo. Eu quero, rapidinho, antes de chamar o Bruno Musa, eu quero convidar você a fazer parte da nossa comunidade Bradock Show do WhatsApp. Tem um link aí, pessoal, no chat aí, onde vocês olham em cima, tem um link. É só você clicar que você já entra na nossa comunidade Bradock Show no WhatsApp, mais um lançamento Bradock. Essa semana teremos Conexão Bradock também, estreia aqui no Bradock Show. E agora com vocês, Bruno Musa. Bom, eu, só para me solidarizar com o Paulo também, eu acho que para ele não se sentir mal, acho que todos nós apoiamos lá atrás ali as ideias do Amoedo, então, Paulo, compartilhamos da mesma dor. Eu tive uma dor que foi naquele 7 de setembro, quando no dia 12 eu li que ele estava em cima dos caminhões ali com PT, PCdoB, PSOL e tudo mais aqui em São Paulo. Então ali foi a cereja do bolo em que a gente falou, como pode alguém mudar de ideia tão radical, né? Você pode legitimamente gostar ou não do Bolsonaro, de A, B, C ou D, mas ninguém muda drasticamente de uma opinião em você ser um dito liberal para dividir palanque com PCdoB. Isso simplesmente não tem como compactuar com isso. Então, e como, já que o Paulo também mencionou a escola austríaca, eu como bom amante da escola austríaca, que tenho para falar do FGTS, basicamente é que, como todo nome bonito, como qualquer roubo institucionalizado, eles colocam um nome bonito. Ou seja, fundo de garantia, é um fundo que vai garantir para você. Garantir ninguém sabe o quê, a questão é que ninguém questiona. Se grande parte dos brasileiros soubessem o que é o FGTS, para que é usado esse dinheiro e o quanto ele principalmente deixa de ganhar com o dinheiro que é dele, deveria ser dele de direito e é tomado, eu acho que as pessoas se rebelariam um pouco mais com isso. Basicamente, o FGTS rende 3% mais TR, além dos lucros do FGTS, que pode ter ou não desse fundo, né? No ano passado, em 2022, ainda na gestão anterior, teve um lucro de quase 13 bilhões. Mesmo assim, com a distribuição desses lucros, basicamente ele vai render
7% em 2023. Ou seja, abaixo, como o Paulo falou ainda, de poupança e muito abaixo do CDI. Então, isso, na verdade, é uma tomada do dinheiro dos trabalhadores, daquele que se diz amante dos trabalhadores, de uma forma impositiva, para remunerar o capital de uma forma que normalmente nem a inflação bate. Ou seja, não deixa de ser um roubo institucionalizado. Para fazer o que com esse dinheiro? Emprestar para habitação, para as pessoas financiarem a habitação ou projetos de infraestrutura, saneamento, usando o teu dinheiro, sem o teu consentimento, porque você não tem o direito de resgatá-lo, e remunerando o seu capital do seu trabalho a uma taxa muito mais baixa do que aquela praticada pelo mercado. Portanto, eu não vejo outro nome sem ser literalmente um roubo institucionalizado, onde os trabalhadores não têm o que fazer, simplesmente bater continência para aquele que diz que ama os trabalhadores, mas acaba de deixar o dinheiro deles preso sem remuneração. Obrigado, Bruno Musa. Chegou Anselmo, dois... eu posso Oi? concluir um negócio? Claro, Adam, fica à vontade. Além de dizer que o Bruno Musa tem a melhor aula de escola austríaca que eu conheço, né? Não só eu que falo, mas eu também queria até fazer uma pergunta. Se eu não me engano, o FGTS que a pessoa paga hoje não está ficando para ela no futuro, está pagando a pessoa que recebe o FGTS hoje também. Então, vai chegar uma hora que a pirâmide etária, né? Ou seja, as idades vão se inverter e não vai ter gente suficiente pagando para quem já é aposentado, para quem já está recebendo, né? Então, eu acho que é um dos motivos que eles estão começando a tirar esse saque do aniversário, etc., porque eles já sabem que vai ter esse problema e eles não querem que seja no governo deles, né? Adam, obrigado. Vai lá, bem Bruno. isso. Tem um professor que é um professor de escola austríaca na Espanha, no qual eu tive aula, que é o Jesus Huerta de Soto. Para mim é um dos maiores defensores da escola austríaca hoje. E ele basicamente fala que, assim como você muito bem mencionou do FGTS, claro que ele não fala do FGTS, porque ele é da Espanha, mas que a previdência pública ela é exatamente igual. Nas palavras dele, é o maior esquema Ponzi que tem. Portanto, você usa as pessoas de hoje para financiar um sistema e, basicamente, quando você tiver mais pessoas vivendo do sistema do que contribuindo, ele quebra, como qualquer esquema de pirâmide. Então, isso Paulo Guedes falava e até por isso ele batia muito na tecla de mudar para capitalização. Porque, de novo, você pode ser de esquerda, centro, direita, gostar da minha camisa azul ou não, mas 2 mais 2 é 4 para todo mundo. E se 2 mais 2 não for 4 para você, a gente não tem que nem perder tempo discutindo. E a capitalização mostra isso. Mais cedo ou mais tarde, esse sistema vai ruir, porque menos pessoas contribuirão do que aqueles que receberão do sistema. Obrigado, Bruno Musa. Obrigado, Paulo Figueiredo e Adam Mamari. Eu quero falar aqui sobre 2 superchats que chegou aqui para nós, do Patriota do Brasil. O primeiro, ele está falando assim: na sexta-feira, o Xandão disse que prenderia o Anselmo. Sobrou para mim. Hoje ele veio de camiseta vermelha para disfarçar, é Bordeaux. É Bordeaux essa cor aqui? Então, ativem o badalo da notificação, ainda deu aqui entre parênteses. Obrigado aí, Patriota do Brasil. E o Patriota do Brasil mandou mais um superchat, falando assim: hoje o Figueiredo esqueceu de iniciar o programa pedindo pro pessoal se inscrever. Peça, Paulo, o povo precisa ser convidado. Aí, Paulo. Esqueci, não. Falei, vamos falar de novo. É. Não só falei para as pessoas se inscreverem, como falei para o negócio da curtida. Mas você não pediu o povo ativar o badalo. Então... Isso aí é com você, o negócio do badalo é contigo. Você que é o homem do badalo. Eu só falo para as pessoas se inscreverem no canal, porque a gente tá, né? O canal tá indo. Graças a Deus, né? Aí a gente vamos... caramba... Acho que não tem 6 meses o Bradock ainda? Não, 5 meses. 24 agora completou 5 meses. Graças a Deus, assim. Então, 5 meses... 52.400 inscritos. Tá indo bem, pô. Você imagina, eu acho que quando... E esse negócio cresce em progressão geométrica, né? Eu falo sempre que 100 mil no YouTube... Eu tenho um pouquinho de experiência no YouTube, né? Um pouquinho. Eu falo sempre que 100 mil é o número cabalístico do YouTube. Quando você chega a 100 mil, o canal... Eles te dão aquela plaquinha e o canal passa a ser um canal já que é renomado. O Bradock vai chegar em 100 mil, muito menos de um ano, o Bradock já vai estar com 100 mil. Porque esse crescimento é geométrico. Agora, as pessoas estão em casa, têm que se inscrever, né?
Porque é isso que você falou hoje no início do programa. O sujeito acha que está inscrito, ele vai olhar e falar, não tô não. Às vezes vem pelo meu link do WhatsApp. Quem não sabe, aliás, eu vou fazer aqui o jabá. Eu tenho grupos de WhatsApp que são imbloqueáveis pelo Xandão. Então, aqueles que quiserem acompanhar as minhas postagens, entrem no meu grupo de WhatsApp. Se entrar no meu site www.paulofigueiredo.me, ME porque eu sou carioca, mas se você não for carioca pode ser ME, paulofigueiredo.me, tem lá grupo de WhatsApp e tem um grupo fechado de Telegram também. Mas o de WhatsApp é bom que se o Xandão bloquear, eu faço outro com todo mundo, as mesmas pessoas, todo mundo de volta. E é bom, né? O WhatsApp é o grande negócio sem encaminhar para as pessoas. E tal. A gente e muita gente, tem mais de 20 mil pessoas nos meus grupos, muita gente vem para o Bradock justamente pelos grupos de WhatsApp e o grupo de Telegram. E aí o cara olha e fala, não estou inscrito. Eu falo, não, se inscreve, a hora de se inscrever é essa. Entra pro canal e se está no canal e não está no meu grupo de WhatsApp, também entra nos meus grupos de WhatsApp. Até lembrando que nós criamos aqui, foi criada, né, uma comunidade do Bradock Show no WhatsApp. Repito novamente, as pessoas aí tá no link, tá no chat, quer dizer, aí, ó, em cima lá, é só você clicar e entrar. O Jefferson tá ao meu lado aqui, o Lindomar também, da Métricas Digitais. E eu falei, aí deu certo, ele só tá lá, o Dedê não para, agora tá falando com o povo. O patriota aqui do Brasil falou, muita gente nova, explica o que é Badalo, Anselmo. Badalo é o sininho das notificações, mas aqui o nosso jargão é o badalo das notificações. Então peço a todos aí que se inscreva no nosso canal, deixa o like, ative o famoso badalo das notificações. Um abraço ao Ronaldo Nascimento, também fez um superchat. E agora eu vou trazer uma notícia que é um pouco diferente. Um japonês transformou-se em um canino depois de desembolsar mais de 14 mil dólares por uma fantasia de Border Collie feita sob medida. O cidadão privado, que se identifica online apenas como Toco, diz que a roupa em comum ajudou a concretizar seu sonho de, abro aspas, se tornar um animal. Fecho aspas. Vamos ao vídeo. Aí, que lindinho. É o grandão aí, viu, gente? Yeah, perfect. Meu Deus. Good boy. Amazing. One more time. Yeah, cool, Bobby. Thank you. Be careful. Are you good? Antes de passar o Paulo Figueiredo, eu quero mandar um abraço ao André Quito, que hoje à noite está indo para Ouro Preto, terminar lá o doutorado. Aí, Paulo Figueiredo. Você gosta de cachorro, Anselmo? Eu gosto, eu tenho o meu cachorrinho na casa, o Simba, mas eu não tenho sonho de ser cachorro. Quer botar um japa desse na sua casa, não? Nem Deus vai te deixar. Tem um japa aí dentro, cara. Não. Você olha essa fantasia, tá aí dentro desse negócio. Sim. Tem um japa, tem um japinha aí dentro. Aí, pô. Comente, As Paulo. pessoas, a sensação que as pessoas mais têm no mundo hoje, Anselmo, é o seguinte: enlouqueceu. O mundo enlouqueceu. O mundo enlouqueceu, né? E é isso mesmo. O mundo enlouqueceu completamente. E é óbvio que esse negócio de transgenderismo, a pessoa sente alguma coisa, se sente essa coisa, ela acha que ela é essa. É claro que isso não é dessas. O South Park, você gosta de South Park, Sam? South Park tem o professor deles lá, eu esqueci qual é o nome dele, o cara parece muito o Reinaldo Azevedo. Num dado momento ele resolveu que ele era transespécie e fez uma cirurgia para se transformar em golfinho. Já tem umas 10 temporadas isso. South Park é um dos melhores desenhos que existe. E ele, o professor das crianças, começa a se transespécie e ele começa a fazer uma cirurgia, ele bota uma barbatana, aí ele vira transespécie, transgolfinho. E é isso que nós estamos vivendo hoje. É o alienista
do Machado de Assis, entendeu? Uma versão meio bizarra do alienista do Machado de Assis, que tinha lá o psiquiatra, que era o Dr. Simarte, que ele, Bacamarte, que ele achava que as pessoas, que todo mundo era meio maluco. Aí no final, o livro ele conclui que na verdade é a maluquice final, é a maluquice extrema. E nós estamos nesse estágio. Doidos. Então, isso não tem nada a ver com sexualidade. Um cara que se acha, esse cara está com transtorno mental. Ele está com transtorno mental. Não é uma questão de sexualidade. É uma questão, não, eu me excito me vestindo de mulher. Tudo bem. Quer dizer, tudo bem. Cada um com suas fantasias. Agora, o sujeito acha que é uma mulher, ele acha que ele é uma mulher. Não tem diferença desse sujeito que ele acha que ele bota a roupinha que ele é, portanto, um border collie. Ou o outro que acha que... Eu estou falando desse troço, já existe aqui nos Estados Unidos os furries. Já existem os furries nas escolas. Furry é peludinho, né? É o nome para peludinho. Então, os furries são aqueles que os adolescentes na escola que acham que são gatos. Aí você tem que botar uma caixinha de areia para ele fazer xixi no banheiro. Tem escola com esse troço. Sério? É isso mesmo, Paulo? Porra. Cara. Eu coloquei, eu inclusive mandei um vídeo sobre uma dessas garotas aí brigando na rua, latindo uma para outra. Aqui pro pessoal do Braddock. A garota latindo uma para outra. Porque são pessoas num estado, muitas delas com necessidade de aparecer, muitas delas abusadas, que não estão no seu estado mental normal. E antigamente, você virava, o sujeito falava, eu sou Napoleão Bonaparte. Aí você falava assim, valeu, fera. Você é Bonaparte. Ele chegava com uma roupa branca, botava ele numa camisa de força, numa van, levava ele e pronto. Napoleão Bonaparte está lá no hospício, lá, Napoleão Bonaparte. Agora o sujeito acha que é Napoleão Bonaparte, você tem que ficar assim, Napoleão. Claro que é Napoleão. Você se sente Napoleão? Eu me sinto Napoleão Bonaparte. Então, sou Napoleão, me sinto um border collie. Tá bom, vamos botar uma roupinha, isso é normal. As pessoas não entendem o que acontece com uma sociedade assim. E essas pessoas não só fazem isso, como são contratadas para ir em escola, dar show para criança, e escrevem livros, e influenciam os vídeos, os filmes. Ganha dinheiro com isso, né, Paulo? E querem dizer para seus filhos que isso é normal. Então, você tem medo do seu filho, que nasceu homem, etc, dele cortar o piu-piu fora? Isso é pouco, ele pode acabar virando um border collie. Ou pior, um poodle toy, que é o cachorro mais insuportável que existe dentro do planeta, pode acabar sendo um poodle. Então, se fizer xixi na sala e você reclamar, vai ser cachorrofóbico, né? Você não tem poodle não, né? Ninguém aqui tem poodle no Braddock. Bom. Acho que o Manuel tem um poodle. Acho que o Manuel tem um poodle. Mentira, é Shih Tzu. O João tá aqui. O Jefferson... O Shih Tzu só tem o mesmo problema que vários petistas. Fez o quê? Deu uma cortada... O Shih Tzu tem o mesmo problema que vários petistas. Qual? Depois vocês procurem no Google um negócio chamado corpofagia, que é o comer cocô. Não, o meu não come, não. É muito comum o Shih Tzu comer cocô. Cara, o meu não come, não. Minha mulher aqui tem um Shih Tzu. Sim. Minha mulher aqui tem um Shih Tzu e eu chamo, ele não sabia disso, Paulo. Ele não faz isso, mas eu chamo ele de petista. Aqui em casa a gente chama ele de petista. Eu falo, esse cachorro come e dorme, não produz nada. E muitos comem cocô, é verdade, eu tô falando sério. Não é normal do Shih Tzu. Eu ouvi isso mesmo sobre o Shih Tzu, até quando o Simba chegou lá em casa, o cachorrinho, a gente ficou com medo, mas ele mija na casa inteira, mas comer merda ele não come nada. Eu quero... Então tem Japinha. Esse Japinha parece educado. Mas será que o Japinha ele comeu antes de fazer isso? Eu não sei, eu fico pensando por onde que o Japinha faz as necessidades dele, se ele vai fazer um cocô no meio da rua.
Como você disse, tá Cara, mas a perdido, gente vai lá, Bruno. tá, entre aspas, brincando aqui, mas é assustador. Vocês devem ter visto o caso daquela menina, acho que era inglesa, 17, 18 anos, que se disse identificar como uma menina cega e pingou um ácido no olho, nos dois olhos e ficou cega por completo. Ou seja, olha o nível da onde está indo, que eu não consigo expressar ou encontrar palavras para achar o nível de doença que o ser humano está. O mundo A palavra é precisa psicose. recomeçar. Aí, a A palavra. descrição técnica é psicose. É. A pessoa está em psicose. Esse é o termo clínico. A pessoa é um homem e se identifica como uma mulher, ela está em psicose. Uma mulher que se identifica como homem está em psicose. Um homem que se identifica como um border collie está em psicose. O que é psicose? É quando a sua mente se desconecta da realidade. É isso, essa é a descrição técnica. Existe uma realidade objetiva? Existe. Ah, beleza. Então, quando você se desconecta dessa realidade objetiva e começa a enxergar as coisas de uma outra forma, você está em estado psicótico. E o problema, e o Jung explicou isso com brilhantismo, é que a psicose ela pode ser coletiva na sociedade. A sociedade entra em psicose coletiva. E o Jung dizia, e usou isso para descrever e para explicar a ascensão do fascismo na Alemanha e na Itália, por exemplo, na Europa, o problema essa é a maior ameaça. O Jung dizia que essa era uma ameaça maior do que qualquer desastre natural para a sociedade. E nós estamos vivendo exatamente isso. E eu posso para vocês, se vocês têm alguma dúvida, olhem o número de suicídios destas pessoas. Olhem o número de suicídios por essa situação. Mais gente que pandemia de Covid-19, que não mata jovem, nunca matou. Então, essa é uma situação muito séria. O momento que nós estamos vivendo no mundo é um momento de psicoativa. Os alunos do meu curso estão careca de saber. Fiz um módulo inteiro só sobre esse assunto, explicando. Isso explicou vários dos comportamentos durante a pandemia. Você acha possível? Você acha que você vê hoje, você está andando com um sujeito de máscara. Você vê que a pessoa não está no estado normal. Sim. A pessoa não está no estado normal. Bem que você podia liberar um cupom pro pessoal do Bradock, hein, Paulo? Não tem mais. O curso está com os módulos fechados, mas a próxima vez que eu lançar o curso aqui, vamos ver se eu ainda lanço alguma vez o fim da lança. O Paulo Figueiredo, eu não sou nem cara de pau, né? Eu já vou pedir o meu já, viu, Paulo Figueiredo? Só mandar o WhatsApp aqui, o teu e-mail, que você vai receber uma cortesia. Obrigado. Eu quero rapidinho um superchat aqui do Patriota do Brasil. Colocou falando assim, ó. Coloca um pitbull perto desse japa aí que ele volta a ser gente na hora. Ué, superchat para ser lido quando vem com conteúdo. Tem alguns superchats que chega para nós aqui, que outro dia eu recebi uma pessoa, eu mandei no dia do Kim Pai, o Anselmo não leu. Não tinha como ler. O Manuel, igual meu pai, quando era criança, ele pega eu pela orelha aqui. Então eu tenho que ter... Tem a direção. Paulo Figueiredo liga e fala, como que o Anselmo falou aquilo? Então, Bruno Musa, o Adam, a Mário, eu só levo chibatada aqui do pessoal. Então eu tenho que ter um pouco de noção do que eu tô lendo. Igual aqui, ó, Arminda Neiva fez um superchat e escreveu, no Brasil tem muito animal que nem se fantasia igual esse japonês. Aí, ó, é uma verdade dita. Vamos lá, eu quero dar um recadinho. O Jefferson já me falou. Adam, você comenta aí do Uau. Bom, eu sei que, como o Bruno Musa falou, é um tema que parece uma piada, mas por muito tempo a gente levou como piada e só por ter levado como uma brincadeira que hoje as coisas estão do jeito que estão. Se um homem pode se transformar numa mulher porque se sente uma, se um gordo, por exemplo, pode se transformar numa pessoa magra porque se sente uma, né? E se um médico falar que ele não está saudável é gordofobia, se um homem adulto pode virar uma criança de 6 anos e começar a querer frequentar a creche porque ele se sente uma criança de 6 anos, não tem problema. Se um homem quer se transformar num cachorro, também não tem problema. Agora, as crianças começam a se transformar em trans, né? E a gente viu em diversas paradas LGBT e tudo mais, dizendo que crianças trans existem sim. Então agora, se uma criança que quer se tornar um adulto e começar a dirigir, comprar bebida alcoólica, ela vai poder. Agora,
as pessoas que se transformaram em cachorro. Isso não está acontecendo agora, não. Já tem diversos vídeos aí na rede social mostrando pessoas andando como cachorro, nos shoppings, se vestindo, fazendo xixi, necessidades, etc. na rua. Se você chegar para uma pessoa dessa e falar, não, você não pode fazer isso, vai ser cachorrofobia. Porque em algum momento eles vão achar uma maneira de criticar isso ser crime. Se uma pessoa que se veste como cachorro, se uma pessoa que age como dragão e começa a fazer cirurgias, porque tem esses casos também, comete algum crime, assassina alguém ou qualquer outro tipo de latrocínio, roubo, etc., essa pessoa vai ser presa? Essa pessoa vai ser condenada ou não? A lei, ela vai levar em consideração o quê? A pessoa ou... Não sei. Por quê? Porque não existe essa possibilidade. Uma coisa muito interessante que eu gosto de falar é, se você colocar numa ilha 50 homens e 50 mulheres, depois de 50 anos, 100 anos, você vai ver aí um lugar próspero, talvez com plantações, casas, etc. Se você colocar 50 homens e 50 mulheres trans nessa ilha, em 100 anos você vai achar ossos de 100 homens. Obrigado, Adam Mamari. Recebi uma mensagem aqui falando que o Luiz Inácio é trans honesto. Bruno Musa, você quer fazer mais algum comentário, Bruno, sobre o Uau Uau do japonês? Não, acho que já deu, né? Já demos Muita moral, muita né? voz para uma coisa tão maluca, como o próprio Paulo falou, em psicose, né? Mas é bom até para alertar algumas pessoas que estão assistindo aí, para ter um pouquinho Não, mais esses assuntos são Chega um nível importantes do para as tão pessoas absurdo, saberem essa cena... o que está acontecendo. É o que está o acontecendo. Bruno falou, E é a obscuro. consequência natural. É a consequência natural. Ou existe uma realidade objetiva, ou se você pode ser o que você quiser, o resultado é isso aí. Essa é a consequência natural da ideologia que esses caras querem defender. E é claro que os que defendem essa ideologia, existe uma diferença das pessoas que estão doentes e das pessoas que se aproveitam dessa doença para propagar as suas ideias. Isso é muito pensado. Isso está lá no The Naked Communist na década de 50. Que é promover a destruição do funcionamento sadio da sociedade. E isso não tem nada a ver com preferência sexual. Não tem nada a ver com o sujeito ser o gay, ou gostar de homem, ou gostar de mulher, ou gostar até sexualmente de bicho, que obviamente é abominável, tem que ser punido e etc. Mas não tem nada a ver com isso. São pessoas que se utilizam da fragilidade dessas pessoas. Uma pessoa doente, ela tem que ser tratada. Ela não tem que ser incentivada para continuar no seu comportamento psicótico. Isso precisa ser dito. As pessoas não podem ter medo de dizer isso. Porque essa fala que eu tenho aqui, eu vou dar um exemplo. A Gazeta do Povo, que é um jornal muito corajoso, muito correto, etc, etc, eles morrem de medo de publicar esse tipo de coisa. Já eu e vários amigos tivemos os seus artigos não publicados por tocar nesse assunto. E eles não querem falar, eles falam, não, isso dá processo, a gente não quer comprar briga com esse troço. Eu falo que eu estou protegido pela primeira emenda da Constituição Americana, onde eu estou. As pessoas têm medo de falar que louco é louco, que mulher é mulher, que homem é homem. As pessoas têm medo de falar isso, então é importante que a gente aborde esse tipo de assunto. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bruno Musa, Adam Mamari. Eu quero falar aqui sobre um superchat que chegou aqui. Criticar o Anselmo é galanfobia? Aí, acabaram de mandar aqui, lê aí. Você que mandou esse superchat para si mesmo, né? Foi aqui, ó. Patriota do... Lê aí, lê Eu vi aí. você mexendo no tá celular acompanhando aqui, aí, Paulo. Você tá Eu vi você mexendo no superchat aqui, que ó. você tava falando aqui. Olha lá. Ó, tá logando aí, pô. Você tem Não, dois loguinhos. que o único que fica logado é o canal Braddock Show, pô, chama mas Manuel eu- Carlos. Eu quero... O Jefferson também, o Jefferson acabou de me falar que o WhatsApp travou. Obrigado a todos que estão entrando aí na comunidade Braddock Show aí. A gente conta com todos vocês. Também se inscreva, deixa o like, ative o badalo das notificações. Já são 21 horas e 24 minutos. Tem mais uma notícia, eu vou trazer. Vamos fazer um tempinho rápido. O cantor Caetano Veloso e sua mulher
Paula Lavigne foram padrinhos de casamento do senador e líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, que celebrou união com Priscila Barbosa na última sexta-feira em uma festa na casa da atriz Glória Pires e do cantor Orlando Moraes no Lago Norte, bairro Nobre de Brasília. Em vídeos compartilhados pelo cantor em seu perfil no Instagram, Caetano aparece no palco cantando no casamento. Vamos lá, vamos dar 2 minutos para o Bruno Musa sobre essa notícia. Bom, não sei na verdade se tem 2 minutos para falar sobre isso, mas me sinto muito mais confortável em falar sobre as pautas econômicas, as bizarrices da pauta econômica do que qualquer outra coisa. Mas essa é mais uma das hipocrisias que a gente vê aqui no Brasil, né? Caetano Veloso, todos esses artistas ou pseudo-intelectuais que a gente vê no mundo contemporâneo brasileiro. E todas as fáceis visualizações que a gente vê de intromissões da vida política, das intromissões nas instituições que acabam com a independência de cada uma delas. E eu estava ouvindo hoje, para quem sabe, para quem não me acompanha, eu dou aula lá na Espanha, eu participo da política de lá e tudo mais, minha família também é de lá, então eu divido muito meu tempo entre aqui e lá. E eu estava ouvindo um pouco da história da relação entre o Partido Socialista, que hoje ainda está no poder lá, e quem foi o vice-presidente, que é do Podemos, né, o Pablo Iglesias, e ele estava explicando num livro, com todos os dados marcados, todas as reportagens, todos os fatos ali publicados, das intromissões que a gente viu de Chaves, de Lula, com a fundação do Podemos, apoiado e financiado pela ditadura do Chaves aqui, enfim, como todos eles, e aí eu entro falando desses pseudo-intelectuais, pseudo-artistas que tão mal fizeram para o país, principalmente nesses últimos anos. Quem acabou apoiando esse tipo de coisa e tem essa relação tão próxima, padrinho de Randolfo Rodrigues, padrinho de não sei quem, lembra quando antes das eleições, ou foi logo depois das eleições, que muitos desses artistas, cantores foram numa festa promovida pelo Lula, quanto eles têm de responsabilidade nesse declínio institucional que o Brasil está vivendo. Porque eu acho que as ideias que nós defendemos aqui vai muito além de você ter uma ideologia esquerda ou direita. Você pode muito bem sentar com uma pessoa sensata que tem uma ideologia oposta e a gente aqui debater ideias. Eu acho que o grande ponto é debater ideias. O que eles fazem, eles jogaram no lixo a Constituição, jogaram no lixo as liberdades individuais, jogaram absolutamente tudo fora em prol de como o Paulo falou, o Brasil estava acabando com a democracia. Quando com qualquer pergunta para uma mínima criança de 2 anos de idade, você percebia que não tinha o menor senso uma pergunta dessas. Ou seja, não tinha menor cabimento uma pergunta dessa. Quando você realmente entra em o que é acabar com uma democracia, ali atrás nada se configurava. Quando hoje, absolutamente tudo se configura. Como muito bem foi colocado aqui agora há pouco, nós medimos palavras para falar. Eu que não sou nem perto da exposição que o Paulo tem, sento aqui para jantar à noite e minha mulher fica me questionando se eu não estou passando da linha e eu posso muito bem ser preso a qualquer momento. Eu que não tenho exposição, eu que pago meus impostos, eu que tenho uma empresa em que eu gero empregos, eu discutir numa mesa de jantar com a minha mulher que está grávida de 7 meses se eu vou ser preso? Ou seja, só a mínima questão de discutir isso numa mesa de jantar já é assustador. E eu vejo que essas pessoas, esses cantores, esses artistas, esses pseudo-intelectuais, como eu falei, têm uma grande e imperdoável responsabilidade na nossa vida, em cima do que a gente está vivendo, desse declínio institucional. E se o Paulo, assim como tantos outros, optaram por ir para fora do Brasil e não mais voltar, que seja uma opção para que eles pudessem voltar quando quiser, porque eles não fizeram nada demais. Simplesmente querem debater ideias. E estar fora ou não é uma opção pontual de cada um e legítima. Mas não que seja obrigado a fazer isso, porque debatem ideias de forma inteligente e não ditatorial, como essas pessoas fazem. E, de novo, essas pessoas que
fizeram essa escolha, têm uma imensa responsabilidade e eu digo claramente, mesmo pessoas que eu conheço, eu não os perdoo, porque isso está entrando diretamente no assunto na minha mesa de jantar e uma preocupação da minha mulher e dos meus familiares. Portanto, isso não tem perdão e o Brasil está indo por água abaixo, institucionalmente falando. Obrigado, Bruno Musa. Adam Mamari. É uma coisa, é um aspecto econômico também muito importante. A gente sabe, né, foi bem lembrado aí pelo comentário do Musa, as pessoas da esquerda sempre criticam aí a ostentação, sempre criticam o acúmulo, né, de capital. Inclusive, uma das pautas que o Lula trouxe durante a eleição foi que a classe média gastava e ostentava demais, que precisava de um limite aí. Só que a gente vê que, por exemplo, eu até peguei a notícia para conferir, a Janja gastou mais de R$4.000 investido para casamento de Randolph. Ou, por exemplo, a festa de comemoração do Lula para a posse foi mais de R$6 milhões. Os casamentos e o custo para o casamento do Lula foram aí também milhões de reais e milhares de reais só para as bebidas, coquetéis, ou seja, toda uma ostentação aí esbanjando na cara do trabalhador, enquanto o saque do FGTS de aniversário é retirado. A gente vê medidas para taxar compras na Shein, para taxar compras, usos de internet, inclusive, que proporam, tudo contra as pessoas que votaram no Lula, enquanto o Lula novamente abusa da hipocrisia, viaja mais do que qualquer outro líder mundial em diversas, inclusive pedindo e fazendo requerimento para que tenha um novo avião, assim como ele fez no governo passado dele. Ou seja, a hipocrisia na ostentação, na gastança e esfregar na cara do povo, uma coisa que o Lula foi diversas vezes questionado e disse, sim, a classe média precisa de um limite para ostentação, não pode ficar gastando tanto. Bom, a Janja parece que não faz parte da classe média, né? Obrigado, Adam Mamari. Lembrando que amanhã tem Rodrigo Constantino, Ricardo Salles, Plínio Valério, Nicolas Vital, alguma das pautas, CPI das ONGs e outras pautas. Tem um vídeo que saiu aí sobre o da van, né? Nós vamos trazer amanhã essa notícia, né? O pessoal tava cobrando aqui. Paulo Figueiredo. O Randolfo casou, né? Casou. Mulher? Priscila Barbosa. Surpreendente. Surpreendente. Essa pra mim foi a grande surpresa dessa notícia. Nenhuma surpresa do Caetano Veloso, Randolfo Rodrigues, Flávio Dino, Janja vestido roupa cafonérrima. A única surpresa da notícia para mim foi o Randolfo, que eu não botava minha mão no fogo por ele não, mas parabéns aí. Sejam felizes. Obrigado, Paulo Figueiredo. Eu quero... Nós já 21h32, nosso tempo já. Fala a verdade, Anselmo. Olha aqui na lente da verdade. Falo. Você olhou a notícia, Randolfo casou. Você não pensou assim? Porra. Será que foi com mulher? Adam Mamari. Todo mundo, porra. Aquela Bom ponto. Mais uma notícia, que o Lula foi padrinho com a Janja. Foi padrinho com a Janja. A casa do Orlando Moraes. Lula, da Glória padrinho Pires. com Caetano Veloso. Janja. A Janja estava vestida com uma roupa de parecer... Quando ela tirou a roupa em casa, deu para jogar damas na roupa dela. De tão horrorosa que era. Coisa cafoné. Pegou o microfone e cantou junto com o Caetano. Eu vi isso aí. Tá na internet isso aí, né, Paulo? Tá na internet. Cantando. Um show de... A Janja tá vivendo a vida que pediu para Deus, né? Cara, você imagina o tamanho da pretensão que você tem que ter para num show onde estão cantando o Caetano Veloso e o Orlando Moraes, você pegar o microfone e cantar junto. O tamanho do seu ego. Né? O tamanho do seu ego. Agora, nada disso me surpreendeu. O que me surpreendeu mesmo foi a Priscila. Parabéns. Mas existe uma coisa, Paulo, que a gente sempre vê, que na minha vida segue, todo mundo segue. O ego derruba as pessoas. E eu tenho certeza. Quanto mais ego as pessoas têm, tô falando de qualquer pessoa. Não tô citando... Tô falando de qualquer pessoa, tá? Quanto mais ego a pessoa cai, mais bonito. Não sei se... Acho que eu tenho uma certa razão nisso, que eu já vi muita gente caindo aí. Demorou para fazer sucesso. Chegou lá em cima. Eu sou o rei. E... Vamos lá, 21h34. Hoje foi um dia muito especial para nós também.
primeiramente, porque é uma segunda-feira, né? Quem não gosta de segunda-feira tem que gostar, porque tem o Braddock Show. É o dia que começa o Braddock Show da semana. Eu fico muito feliz de vir receber o Paulo Figueiredo, Bruno Musa, Adam Mamari. Quero agradecer primeiramente ao Bruno Musa mais uma vez. Deus abençoe, uma boa noite e até a próxima, Bruno. Obrigado, viu? Foi um prazer estar com vocês aqui, gente. Uma ótima semana para todo mundo. Muito obrigado a todos aí. Nós que agradecemos. Adam Mamari, mais uma vez, obrigado e tamo junto aí, uma boa noite. Imagina, sempre eu que agradeço aí, Paulo Figueiredo, Bruno Musa, pessoas que eu tenho grande admiração, o Anselmo também, com a camisa bordô, né, dele. Espero claro, que eu possa aí bordô. um dia comparecer no estúdio presencialmente e participar dessa confusão aí com o Adrilles e o Holiday, né, que proporcionaram também. Mas um abraço pro pessoal que está assistindo. Obrigado, Paulo Figueiredo, mais uma vez, satisfação imensa ter você também com a gente aqui no Braddock Show. Muito obrigado e uma boa noite, meu amigo. Obrigado, uma boa noite a vocês todos. Convidar as pessoas para que me acompanhem no meu locals.com ou nos meus grupos de WhatsApp ou Telegram. Sempre um prazer interagir com vocês por lá. Eu, inclusive, vou divulgar a comunidade do WhatsApp do Braddock Show nas minhas comunidades para que as pessoas entrem. Nós precisamos cada vez mais formas de podermos nos comunicar, porque se o Xandão corta um fio, a gente tem que ter outro já conectado. Redundância. Por isso que o Braddock tem dois canais, tem o canal do Conservatório. Em breve tem mais novidades aí para o Braddock. A gente vai alcançando as pessoas contra tudo e contra todos. Então, aqueles que quiserem continuar acompanhando o meu trabalho, primeiro lugar, baixem e utilizem VPN. Posso dar aqui meu tutorial de 30 segundos para utilizar VPN? Fica à vontade, claro, pô. Fica à vontade. Então, usem VPN para proteger a sua conexão à internet, sua privacidade. É de graça. Você vai poder acessar a internet do mundo inteiro, vai poder acessar os meus canais, tudo normal, meu Twitter está funcionando, tudo funcionando. Você que não consegue acessar porque você está na intranet do Xandão. Então, entra lá na Google Play Store ou na Apple Store e digita Proton, P-R-O-T-O-N, Proton VPN. Entra lá, baixa. Baixou, é de graça. Se você quiser pagar, você tem uma versão ainda melhor. Mas você já conecta de graça e já passa aí, ó. O Adam está mostrando, Proton VPN. Vai acessar e vai... Tem outros VPNs, mas com o Proton VPN você baixou, clicou em conectar, acabou o problema. Não tem que saber usar nada. E se está no computador, é a mesma coisa. Entra no site do protonvpn.com, baixa o arquivo, conecta e pronto, seu computador... Eu estou aqui com o meu Proton VPN aberto, rodando, e mesmo estando nos Estados Unidos, porque é uma coisa que eu utilizo para proteger a privacidade da minha conexão. O Xandão não fica querendo saber quem é que segue o Bolsonaro, daqui a pouco vai querer saber quem segue também, quem entra em determinados sites. Então você vai lá e, pum, bota um muro e fala, Xandão, na minha internet mando eu. Mando eu. Na minha internet mando eu. Você não tem direito de controlar a internet que eu acesso. A internet é livre. Você não tem direito a decidir os livros que eu vejo. Por que você vai ter direito a decidir os sites que eu acesso? Na minha internet mando eu. Então baixa o seu VPN. E alternativamente continua. Tem um canal no Rumble. A própria Doc Show é transmitido no Rumble. Cortou? Tem o Rumble. Tem canal, tem WhatsApp, tem Telegram. A gente vai e, acima de tudo, o meu locals.com, locals com ls.com, realpfigueiredo.locals.com, que é onde eu coloco todas as minhas notícias todos os dias. Essa notícia maravilhosa dos cães aí, do nosso Japinha Border Collie, foi tirada do meu Locals. Agora estava aqui separando antes do programa para postar a notícia de que na Alemanha 11,4% dos alemães não conseguem fazer uma refeição completa nem a cada 2 dias. Para você ver o que o socialismo não faz até com a Alemanha, que já foi a grande potência econômica da Europa. Então, esse tipo de notícia que não sai no Brasil, a gente vai publicando e interagindo com as pessoas nas comunidades. Agradeço a todos, um beijo. Anselmo, até quinta-feira, estou de volta. Adam, sempre um prazer. Bruno, sempre um prazer também, um privilégio. Aproveito para aprender um pouquinho de economia ainda mais contigo. Obrigado, obrigado. Prazer todo meu. Aproveito aqui para falar também o que eu tinha falado pro Adam, já falei, tinha falado para você no WhatsApp, Paulo. Eu sou um grande fã seu, desde a época que você falava aqui, que a gente podia te ouvir diariamente.
Então, para mim, um prazerzaço de verdade poder dividir a bancada com vocês. Falo sem a menor preocupação em estar exagerando nas palavras. Obrigado por tudo, gente. Nós que agradecemos, e eu também, as palavras do Bruno Musa são as minhas palavras também. Eu peço a todos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, dar o like, ativar o badal das notificações. Lembrando que no chat aí, ó, nós criamos uma comunidade do Braddock Show no WhatsApp. Então agora que tá acabando o programa, você vai lá, clica e já entra direto no WhatsApp, tá bom, gente? Quem tiver saindo do Conservatal, que eu falei um monte de vezes, mas eu lembro você de novo. Vem aqui no Braddock, se inscreva, ative o famoso badal das notificações e também dê o like lá no Positivinho. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.